ingressei, fiz cursinho em Alderi, né? Isso. Na Praça da Sé, por alguns meses, e em seguida, em 86.2, fiz o vestibular da Faculdade de Filosofia do Crato. Ainda sou da geração, né, que presenciei a transição da Faculdade de Filosofia e a criação da URCA. Então, participei como aluna e, na sequência, como servidora técnica administrativa. Então, assim, minha história se confunde com a história da URCA. Então, a Universidade Regional do Cariri ela é muito importante na minha vida, porque, né, foi lá que eu concluí meu curso, né, me formei em Geografia, em 90. Em 91, fui para fazer a primeira, né, fui fazer minha pós-graduação lato sensu na UES, porque na época aqui no interior nós não tínhamos, né, nenhuma pós-graduação. Então, vivenciamos eu e vários colegas do Cariri. Eu lembro que acho que metade dos alunos da UES, na época dos cursos de pós-graduação lato sensu, eram do Cariri. Então, a gente se encontrava lá, todo mundo. Marcelo Bezerra, Lireda, Raquel Oliveira, a diretora do colégio, enfim, todos nós fizemos pós-graduação nessa época, na década de 90, na UES. E aí, na época, eu pesquisei, o curso era Análise Ambiental Urbana, e meu orientador seria o Edson Vicente da Silva, o Cacau, né, que estava orientando todo mundo do Cariri, porque ele disse que se considera um índio Cariri, né? Então, ele sempre teve uma afinidade conosco. Mas, na época, aconteceu em 91 a ocupação da Fazenda Caldeirão no Crato. E essa ocupação da Fazenda Caldeirão pelo MST mudou minha vida. Porque eu não tinha a menor noção do espaço agrário. Eu sempre fui urbana, né? Sempre morei na cidade, não tinha nenhum contato. O pouco contato que eu tinha da infância, mas eram, né, meras visitas a algumas comunidades que minha avó tinha uma relação, minha avó materna, mas eu não tinha nenhuma vivência no campo. E aí o MST se mobiliza em 91 e ocupa a fazenda, né? Consegue fazer uma mobilização aqui na região com pequenos produtores sem terra, que viviam agregados, viviam expropriados, né, nas grandes propriedades, trabalhando e migrando, enfim. E aí eles ocuparam a Fazenda Caldeirão no dia 10 de abril de 91. No dia 11 de abril, 4 geógrafos curiosos, eu, professora Tereza Raquel Costa Oliveira, uma colega Luzineide, que é do IDACE, mora em Fortaleza, e Arlindo Júnior, né? Arlindo Sebra Júnior, que é da Prefeitura do Crato. Nós 4 fomos ao Caldeirão saber o que é MST, quem eram essas pessoas, porque tinha saído na época uma reportagem no Diário do Nordeste, escrita por Antônio Visselmo, ele declarando que era um bando de baderneiros, invasores, tinham invadido a fazenda no Crato. E aí, o MST. Até então, quer dizer, a visão que se tinha do MST eram invasores, eram, né, perigosos, eram né, baderneiros, eram todas essas características que até hoje a gente, né, ainda assiste na atualidade esses motos voltando, esse discurso. E aí, ainda nem respirei, né? Viu como eu gosto de falar? Olha, tá adorando, tá adorando. E aí, nesse inteirinho, por que eu estou fazendo todo esse histórico? Né? Para entender da minha paixão por geografia agrária. Né? Então, acontece essa ocupação, a gente vai lá e isso mexe com a nossa cabeça, somente com a minha. Eu me identifiquei pra caramba com todo mundo, com eles lá, todo mundo com... Eu lembro que uma das cenas que mais me emocionou foi dentro do acampamento, quando a gente consegue adentrar o acampamento acompanhado por uma das lideranças, que todos estavam com foice, machado e cantando o hino do MST. Eu lembro que até hoje eu... Né, fica arrepiada. E o medo, era um misto de medo, de apreensão, de surpresa. Minha gente, o que é isso? Então, assim, isso me despertou uma curiosidade tão grande que eu digo, eu quero pesquisar MST. Eu não quero mais... Porque eu estava com um projeto na especialização de pesquisar a reforma urbana para o município do Crato, em decorrência do aumento da periferia, né, do crescimento das favelas no Crato. E isso eu digo, eu não quero mais estudar urbano, coisa nenhuma, eu quero estudar o agrário agora. Eu quero entender o que é isso, o que é MST, por que eles falam que o lema deles na época do MST era ocupar, resistir e produzir. Nunca esqueci. Então, por que ocupar, por que resistir? Por que o MST falava em ocupar? Por que o
poder público fala em invasão, né? Qual a diferença? Sim. E aí despertou esse meu primeiro olhar. Aí Cacau diz, quando eu chego na UES, que Cacau diz, Roberto, então não é mais comigo, não. Então agora vai procurar professor Levi na UFC. E aí foi minha trajetória com o professor Levi, a gente desenvolveu essa primeira pesquisa. Foi minha primeira experiência. Não isso a lato sensu, era o que a gente chama pós-graduação, especialização, que é conhecido como especialização. Essa foi a minha trajetória, né, para eu respirar e deixar vocês me perguntarem, mas foi um pouco, né, isso que motivou, né, nesse momento eu era servidora da universidade, né, e não era professora. Então, minha pesquisa, né, na época a gente conseguiu a liberação para ir, e a especialização na época durava um mês. E a gente tinha bolsa CAPES. Veja como isso vai mudar no decorrer dos anos. As especializações eram financiadas. E na universidade, na época, nós só tínhamos um único doutor e um único mestre. Acho que o professor Liman Júnior deve ter comentado, né, do crescimento da URCA ontem, na conversa de ontem, né, na conversa anterior, porque só o professor Plácido Cidade Nuvens, que o professor Gerson conhece bem, era o único doutor da nossa universidade, e de mestre era o professor Ronald de Albuquerque, que eram duas referências de pesquisadores, e que no momento que eu começo a pesquisar o MST e o assentamento 10 de abril, que foi, né, o assentamento resultante dessa ocupação em 91, que eu concluo minha pesquisa em 93, eu começo a ser chamada para participar de bancas, né, na economia, no curso de economia. Então, minha primeira experiência de orientação, de participação de bancas foi nesse período, né, e eu iniciando como professora substituta, né. Houve uma seleção na URCA, na época, porque era professor colaborador, não era chamado substituta, era colaboradora.